O que acha de mudar de nível? Botei essa provocaçãozinha aí, né? Hoje a gente tem uma linguagem muito de jogos, uma linguagem muito informatizada, uma linguagem muito de fase, uma linguagem muito de brincadeiras eletrônicas. Eu não sei se eu chamei sua atenção, despertei sua atenção com o título, né? O que você acha de mudar de nível? Mas no subtítulo, eu acho que já fui mais provocativo, quando eu coloquei assim, né? Aprenda o que fazer para ser um crente cheio do poder espiritual. A Bíblia fala que a luta, nossa luta, não é contra carne nem sangue. A Bíblia fala que as nossas armas são espirituais e poderosas em Deus. Eu, sábado passado, estava participando aí de uma live com os meus amigos lá da Igreja Congregacional do Alcântara, na live lá dos Bravos, e a gente falava sobre a espiritualidade cristã e as redes sociais. E aí o meu amigo Marcelo me fez uma pergunta bem complicada, dizendo o que é espiritualidade cristã? E eu tive que pesquisar, tive que estudar, porque parece que é simples, mas não é tão simples de responder. Ela é muito ampla, muito complexa. A verdade é que eu ouvi uma definição de um teólogo francês, esqueci agora o nome do filósofo, do teólogo, é um padre. Ele diz que nós somos seres espirituais que estamos dividindo provisoriamente com o ser humano, ser material. Eu gostei, é mais ou menos assim, né? Não é exatamente, eu gostei dessa definição, porque a ideia que a gente tem na nossa mente é que nós somos matéria, somos físicos, somos carne, e de vez em quando temos uns momentos espirituais. E ele chama a atenção para o contrário. Muito obrigado, fofa. Preta, muito obrigado, Preta. Eu fiz aqui de fofa para preta, porque fofa a colega não gosta. Preta ela fica mais feliz. Então, mas só para parênteses aqui. Então, voltando. Então, nós somos mais espírito do que carne. Mas quem acredita nisso? Quem pensa dessa forma? Poucos. Poucos. Enfim. Se nós considerarmos o que Pedro fala, que nós estamos nessa vida aqui peregrinando, estamos na nossa... Porque nós não somos daqui, estamos aqui peregrinando para o porvir, né? Aqui é provisório. Paulo não. Salomão fala que nós somos como uma fumaça, como uma brisa que se dissipa, né? Estamos aqui num momento muito rápido, muito passageiro. Quem tem aí longevidade, você vai ver lá com 100 anos, e o pessoal fica, nossa, 100 anos, meu Deus, o que é isso? O que é 100 anos diante da eternidade? Não é verdade? Jesus chega a falar para a gente, olha, não junteis tesouro na terra, onde a ferrugem, onde a traça, onde os ladrões, tudo isso pode acabar com o seu tesouro. Juntai tesouro nos céus. Ele estava chamando a nossa atenção para as coisas passageiras e momentâneas e para as coisas eternas. Pois bem, hoje eu separei esse dia para falar com você, para nós assumirmos aqui um compromisso, 5 compromissos, para sermos cheios do poder espiritual. E falar de compromisso, falar de voto, falar de juramento, é algo que muitos cristãos veem com desconfiança, porque várias passagens bíblicas falam sobre esses cuidados. Mas eu vou seguir o meu slide aqui com calma, para que a minha colega que está me auxiliando hoje, a Cristiane, trazendo de volta assim, essa alegria, né, de estar com a gente aqui, tirou um dia de folga, né, contando com o auxiliar
né? O Diego nos auxiliando aqui nos instrumentos, aqui aprendendo, né? Está no estágio. Isso tudo sob os olhares atentos, né? da Flavinha, que hoje é a supervisora aqui, tudo deixando no esquema aí. Bom, vamos lá. Vamos para os nossos slides. É pecado fazer um voto? Se você falar que é pecado, você está lembrando de Jesus trazendo vários conselhos para não fazer voto. Mas a gente tem que entender o momento, tem que entender o contexto, tem que entender o propósito de tudo isso. Vamos lá, vamos avançar aqui no meu entendimento. A Bíblia está repleta de homens de Deus que fizeram o quê? A Bíblia está repleta de homens de Deus que fizeram votos. Vários homens fizeram votos, fizeram ali compromissos, fizeram uma série de coisas. Eu poderia até ler com você um voto de Jacó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só que eu não vou ler, não. Vou fazer só a citação aqui. Você não precisa, Cris, não precisa abrir a Bíblia para isso não, tá, Fô? Não está aqui não. Mas Jacó lutou com Deus, Jacó foi fazer jornadas difíceis, ele chamou Deus, não, Deus, se for comigo, eu vou. E assim foi. Foram votos, foram compromissos. Mas também, homens de Deus, a Bíblia vê vários homens de Deus fazendo mais o quê? Fazendo alianças. O próprio Deus faz aliança com um homem, fez aliança com Noé, fez aliança com Abraão, né? Você vê Jesus é a nossa nova aliança. A Bíblia está repleta, né? Votos, aliança, mas o quê? Promessas. A Bíblia também nos traz pessoas fazendo promessas. E, por fim, eu coloquei compromisso. Eu vou usar aqui a linguagem do compromisso, mas poderia ser tudo sinônimo, né? Apesar de que o voto, a gente fica... A Bíblia diz que a palavra do cristão deve ser sim. Se é sim, acabou. Não, se é não, é não. E por aí vai. Mas essa ideia de voto parece que ela está distante, longe, né, das pessoas que querem ser mais assim piedosas, né, mais devotas, ainda que distorcendo um pouco o que a Bíblia nos ensina. Mas olha como o voto, como um compromisso, como aliança, como a jura, né, está tão perto da gente. Olha essa imagem, já diz tudo. Antes eu botei um versículo, né? Vamos ler então esse versículo? Está lá então em Eclesiastes 5, capítulo 4. Capítulo 5, versículo 4 ao 6. Diz: quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Porque irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou. A ideia de Salomão, né, Jesus faz um pouco menção disso também, é evitar os precipitados. Você certamente conhece aquele irmão fogo de palha, conhece aquele irmão impulsivo, né? O irmão pavio curto, o irmão rápido para reação, para reagir, né? E essas pessoas normalmente, esse grupo de pessoas que sofre mais essa tentação de falar uma coisa, não, vamos lá, e não faz. Aquele outro irmão mais cauteloso, aquele que mais pé atrás, aquele que reflete muito, essa palavra, esse cuidado não se aplica muito para ele. Para esse grupo de irmãos, são outras coisas que ele deve vigiar mais. Agora, aquelas pessoas que são muito impulsivas, aquelas pessoas que falam com muita rapidez, aquelas pessoas que sempre têm uma resposta na ponta da língua, essas pessoas, esse cuidado a respeito do voto se faz necessário.
né? Não se precipite, não seja tolo. Pense muito bem. Resumindo, pense muito bem antes de assumir um compromisso. Pense muito bem antes de fazer um voto, para que você possa cumpri-lo e não se arrepender dele posteriormente. Tá joia? E aqui para mostrar, agora sim, né? Para mostrar o quão está próximo da gente essa coisa de compromisso, de voto, de aliança. Olha só. Não tenha medo de fazer voto, porque todo mundo um dia, ou quase todo mundo um dia, o que acontece? Está lá, ó, seus votos matrimoniais. Né? E ali você faz promessa, ali você faz jura. Né? Ainda que muitos tenham deixado de lado isso, tenham jogado, né, feito pouco caso, mas está valendo. Está lá, ó, fiel até a morte. Eu gosto muito da oração do divórcio. Né? Ficou muito conhecida aí pelo pastor Cláudio Gama. Cláudio Gama não, Cláudio Duarte. Cláudio Gama é um outro conhecido. Né? Está lá um homem querendo divorciar, você conhece, já viram até uma piada, né? Senhor, leva ele então, meu Deus, que ele tenha uma boa morte, que não sei o quê. Por quê? Porque até a morte o separe. Não é isso que Deus juntou, não separe o homem. Então, voto está muito próximo. E há várias outras coisas, irmãos. Você, quando faz uma faculdade, você faz lá um juramento, ou seja, você assume o compromisso de ser aquele profissional que vai tomar aquelas atitudes e agir daquela forma, com ética, com ordem, com decência. Todo cristão que ama Jesus é batizado. O cristão que não ama Jesus, ele continua sem se batizar. Agora, aquele que ama Jesus de todo o coração, ele corre logo para o batismo. E o que significa o batismo, senão aquele compromisso, aquela jura? Não, Senhor, eu sou teu, não importa o mundo, não importa o que vão pensar de mim, você ele assume diante de todos que você é para sempre de Jesus. Não há sequer como nomear, me desviar, me afastar, nada disso. Veja como o compromisso e as juras e tudo mais faz parte da vida da gente. Só que o que a Bíblia chama a atenção, os alertas bíblicos, os alertas de Jesus, não sejam precipitados, não faça do voto uma barganha. Quantas pessoas aqui fazem de voto uma barganha? Se o Senhor me der isso, eu vou fazer isso. Né? Ficar barganhando com o Senhor uma bênção. Isso é despropósito, é desmedido. O voto, na sua essência, ele tem ali uma atitude, uma ação que visa santidade, que visa agradecimento, que visa você estar mais próximo, mais comprometido com o Senhor. Falando aqui do voto bíblico, do compromisso. Então, pensando nisso, eu quando falo desse assunto, me dá até... Você que quer ser um crente o quê? Um crente top, você que quer ser um crente valoroso, você que quer ser uma mulher de Deus, quem quer ser? Diz aí um glória a Deus aí, quem quer ser? Glória a Deus, né? Quem quer ser um homem de Deus? Quem quer ser uma pessoa que faça diferença? Quem quer ser um luzeiro? Quem quer ser um sal que realmente salga? Cá entre nós, para ser crente, para ser servo de Deus, de meia boca, não dá certo não, filho. Você está sendo enganado. Você está sendo enganado. Jesus fala que quem quer ser meu discípulo precisa negar a si mesmo, precisa pegar a sua cruz, precisa morrer. Não tem essa coisa de ser discípulo de Jesus e ainda está vivendo uma outra... Não, ou você agrada a Deus, ou você serve a Deus, ou você serve a mamão, serve a riqueza. Não tem como. É amar a Deus acima de todas as coisas. É amar a Deus de todo o coração. Não é amar a Deus com um pedaço do coração. É amar a Deus não só de todo o coração, mas de toda a alma, de todo entendimento, de toda a força. Não parte de alguma coisa, é tudo. Se não for tudo, não for completo, está longe. Está longe, está longe, está longe.
tem que ser todo. Todo. Tem que ser todo. Tem que ser completo, tem que ser inteiro. Pensando nisso, eu quero lhe desafiar, se esse é o seu sentimento, se esse é o seu desejo, eu quero lhe desafiar a assumir 5 compromissos. O que eu vou estar falando aqui é um release. Eu já falei sobre isso para a igreja, só que à época eu separei 5 encontros para estar falando do que eu vou falar aqui, e marcou a vida e o coração de muita gente. Mas por que serve, irmãos, os votos? Para que servem esses 5 compromissos? Para fazer com que a sua vida dê uma guinada para valer. É certo que todo o nosso esforço, sem a ajuda do Espírito Santo, não vale de nada. Ok? Mas cá entre nós, você que é um estudante, né? Está lá meu filho, lindo filho, João Pedro, solteiro, não pensando em namorada ainda, porque ele está focado nos estudos. E o menino está estudando. Eu vejo o menino estudar. O menino está estudando. Veja, se ele não tivesse disciplina, se ele não pegasse nos livros, se ele não fizesse as atividades, você acha que ele ia chegar a algum lugar? É evidente que ele depende da graça, depende da misericórdia, e se Deus não for na vida dele, todo esse esforço dele vai ser... É a mesma coisa, gente. Se você quer ser homem de Deus, filho, a sua natureza te leva para o pecado, para longe de Deus. Você precisa fazer algumas coisas para botar você no caminho. Você precisa assumir alguns compromissos para ser focado e ser direcionado. O Daniel ama fotografia, ama mexer com edição. Se o Daniel não estudar, se o Daniel não pesquisar, se o Daniel não buscar influências, filho, Daniel vai ser um medíocre, vai ser um fotógrafozinho de meia tigela. Se os meninos que tocam música, se as meninas que cantam, se você que é um profissional, meu irmão, se você for um profissionalzinho mais ou menos, você vai conseguir alguma coisa? A promoção vai vir? Vai vir a promoção? Vai vir mais clientes? Virão mais clientes? Não. Exige uma disciplina, exige um esforço. Bom, então estou aqui falando para você. Quer ser homem de Deus? Então você precisa selecionar algumas coisas. Algumas coisas que você precisa focar e fazer. Outras coisas que você precisa deixar de lado. Vamos aos 5 compromissos? Primeiro compromisso. Trate seriamente o pecado. Olha a cara de seriedade. Eu poderia botar minha foto, com aquela cara de brabo, né? Mas eu não achei essa foto. Achei só um tique, que o nome é stick, né? Que uma pessoa mandou para mim, não ia dar certo aí. Trate seriamente o pecado. Qual é o problema de hoje em dia? Nós damos nomes diferentes a determinadas situações, práticas, hábitos que fazemos, damos nomes diferentes para que a gente continue fazendo. Mas lá no fundo é pecado. Lá no fundo é distanciamento da vontade de Deus. Né? Você precisa dar nome aos seus maus hábitos e às dificuldades que você está vivendo, passando. Você precisa tratar seriamente. Né? Você que não tem controle nas redes sociais, você que não tem controle navegando a internet, você que não tem controle de acesso a determinados conteúdos, você precisa dar nome para isso. Você precisa entender e perceber o que te leva para perto de Deus, o que te leva para a vontade do Senhor e o que não te leva. Você que fala coisas que não é para falar, você que age de forma imprudente e você acha que é normal, irmão, a gente precisa dar nome aos bois, a gente precisa dar nome
aquilo que de fato precisa ser nomeado e taxado, pecado. E se é pecado, filho, você precisa abandonar. Você precisa largar a mão. Tem que tratar com seriedade. Esse assunto eu já tratei aqui várias vezes. A luz está bem diante do relógio, eu não estou vendo a hora. Pronto, já vi. Tratando várias vezes sobre esse assunto, já chamei de pecados íntimos, já falei de pecados ocultos, já falei daqueles pecadozinhos de estimação, já tratamos várias vezes, está mais uma vez aqui falando sobre isso. Você precisa tratar com seriedade sobre esse assunto, sobre esse tema. Você não pode negociar com pecado. Você não pode negociar com conversas maliciosas. Você não pode negociar com pensamentos que não promovem a justiça, o reino, a santidade de Deus. Você não pode negociar com atitudes e achar é normal, é assim mesmo. Você precisa dar nome. Preguiça, precisa dar nome, entendeu? Vaidade, contenda, briga, inveja, você precisa dar nome. Você precisa tratar sério. Primeiro compromisso, se você quer ser bênção, trate seriamente o pecado. Eu separei uma frase, não separei? Essa exposição, esse estudo hoje, tem a ver com um livro de T.W. Tozer, um teólogo, um pastor fera. Ele fez um pequeno livrinho, um livretinho, um nomezinho até meio feio para traduzido no português, né? 5 votos para obter poder espiritual. A gente tem dificuldades de entender por causa de uns ranços com algumas palavras, mas é fantástico, fantástico. Não julgue o livro pela capa nem pelo título. Esse livro é fantástico. Então, a frase dele: não estou pregando a perfeição sem pecado. Antes, quero dizer que todo pecado conhecido deve ser nomeado, identificado e repudiado, e que devemos confiar em Deus para nos libertar dele, para que não exista qualquer pecado consciente, deliberado em qualquer parte de nossa vida. Filhinho, quer ter um encontro com Jesus? Quer ser batizado com o Espírito Santo? Quer ser um crente... Qual é o oposto do Nutella? Raiz? Quer ser um crente raiz? Filho, trate seriamente o pecado. O que a gente tem visto muito hoje em dia é crente Nutella, né? Fazendo corpo mole para determinadas coisas, tem aquele namoro cheio de ser vergonhice e faz corpo mole, tem aquele comportamento com as amigas, e faz corpo mole, com os colegas, com os amigos. Irmãos, trate seriamente. A frase é muito bacana, que diz assim: aquilo que você tem consciência, você precisa rejeitar isso com todas as forças. Há pecados que a gente tem consciência, né? Que a gente não sabe que está pecando, a gente está aprendendo, e é a necessidade de a gente estar aprendendo a cada dia, lendo a cada dia, estudando. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente percebe as coisas que precisam melhorar em nós, né? Mas o pecado tem consciência, sabe? Olhos de águia. Né? Se nós tivéssemos uma máquina, uma filmadora boa agora, ia pedir para dar um close. A gente não tem, a gente vai chegar lá. Então, foco, trate seriamente o pecado. Segundo compromisso. Essa imagem te faz lembrar o quê? Faz lembrar a bandeja. Né? Vamos pensar na pessoa. A gente pode pensar num garçom, né? No Brasil não existe a cultura do mordomo, né? Mas a ideia disso aí é de mordomo, de mordomia. E a bandeja ali com a Bíblia, a mordomia é cristã. Então, o que diz o segundo compromisso? Não seja dono de coisa alguma. Primeiro, trate seriamente o pecado. Segundo,
não seja dono de coisa alguma. E por que a imagem do mordomo? Porque a mordomia cristã, ela tem na sua exposição o seguinte: tudo que você tem, nada é seu. Tudo que você tem, é Deus que tem lhe dado. Você é apenas o mordomo de Deus para cuidar, administrar das coisas que o Senhor tem dado a você. Essa lógica é uma lógica novo testamentária e ela é extraordinária. Muitos cristãos vivem angústias profundas porque são donos de coisas. E quando essas coisas se perdem, se vão, é angústia, é luta. É o que Jesus falou: não ponha o seu tesouro na terra, porque onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Onde está o seu tesouro, ali está o seu coração, né? Não ponha. Não se considerar dono de nada é libertador e é fundamental para que você tenha uma vida cristã sadia, de crescimento, de vento e polpa. Quando você está amarrado e preso a bens materiais, essas coisas, elas são como uma âncora que lhe trava e não deixa você seguir. É um peso que faz com que você ande devagar. À medida que você tem um desprendimento, perdi, cara, você está livre para ir para onde o vento soprar. Veja, irmãos, veja, olha para mim, em nome de Jesus, presta atenção. O Espírito Santo sopra, e aquele que está desprendido vai para onde o Espírito soprar, para onde Deus levar, para onde o Senhor inclinar. A gente está falando de ser um crente raiz, aquele top, aquele cheio do poder espiritual. O vento soprou, Deus soprou, vai. Agora, aquele que se sente dono de alguma coisa, ele vai começar dizendo assim: mas Senhor, e isso? E aquilo? E como vai ser com essa coisa aqui? E isso, meu... Entende? Vai começar a vir uma opção de mais. O vento vai e você ficou, filho. Precisamos nos despir. Precisamos largar a mão e entender que o que temos não é nosso. O que tenho não é meu. É de Deus. Eu estou aqui apenas para servir. Ah, se as mães entendessem que seus filhos não são suas propriedades, mas de Deus. Que você está ali, sendo colocada como uma pastora, como um pastor, para conduzi-los, e daqui a pouco as asas vão bater e vai embora, e você cumpriu a sua missão. Seus filhos não são propriedade sua. Quantas pessoas deixam de fazer tantas coisas por causa de um automóvel, por causa de um trabalho, por causa de uma casa, por causa de um bem, por causa de objetos, por causa de celular, de smartphone, por causa de computadores, por causa de tantas coisas. Irmãos, você precisa perceber aquilo que te amarra e aquilo que te impede de você agir. Se desfaça de tudo, se desprenda de tudo. E quando o Espírito soprar, você está livre, leve, solto, para ir de acordo com o mover e o agir de Deus. Uma observação bacana que o Tozer faz, eu quero ler com você. Olha lá, Deus permitirá que você tenha seu carro e seus negócios, sua profissão, sua posição, qualquer que seja ela, contanto que entenda que isso não é seu, em absoluto, mas dele, e que tudo quanto está fazendo é apenas trabalhando para ele. Está percebendo a sobriedade das minhas palavras? Eu sei que tem um bocado de gente, menino,
São crianças espirituais que vão generalizando, vão radicalizando. Não, veja, presta atenção, vamos usar o equilíbrio aqui. O Espírito Santo é assim. Eu não estou falando para você vender tudo. Eu não estou falando para você se desprender de tudo. Eu não estou falando para você não ter mais ambição de nada. Muito pelo contrário. Eu estou dizendo que você pode ter tudo. Você pode ser o cara, o top. Você pode ser o mais rico que exista. Mas entenda que toda aquela riqueza que você tem, todos os títulos que você conseguiu, todos os concursos que você passou, não é meu, é de Deus. Estou aqui servindo ao Senhor. É muito bacana como teste, assim, ó. Imagina o Senhor chegar para você e falar assim: olha, me entrega isso. Será que você fala assim: toma, Senhor? Sem pensar, sem pestanejar, né? Imagina Deus chegando para Flávia e falando assim: ó, Deus e Flávia. Flávia, me dá seu celular. Eu estou falando Flávia porque eu sei o quanto que Flávia ralou, sonhou, esperou, chorou para ter o celularzinho dela. E se Deus chegasse para... E eu quero dizer para Flávia, para qualquer um: toma, Senhor. A gente precisa entender que o que nós temos não é nosso, é dele. Somos mordomos. Se criarmos resistência, não podemos ser discípulos de Jesus. Se criarmos resistência, seremos crente minguado, crente Nutella, seremos crente meia boca, seremos religiosos. Agora, homem de Deus, mulher de Deus, é o segundo compromisso que eu quero que você, que deseja ser homem e mulher de Deus, assuma. Primeiro, trate seriamente o pecado. Segundo, não se considere dono de coisa alguma. Joia? Vamos para o terceiro? Terceiro, então. Terceiro compromisso. Olha, gente, olha que situação. Está um menininho, está um marmanjão lá querendo meter a pancada nele. E aí? Próximo. Bom, esse menininho poderia se defender, esse menininho poderia correr, a situação é de fuga, né? Mas ele poderia se defender, não poderia? A situação está tão... Enfim. Qual é o próximo slide? Bom, o que eu quero dizer é o seguinte: terceiro compromisso. Cliquei mais uma vez, apareceu a palavra, a frase: nunca se defenda. Se você quer ser homem de Deus, mulher de Deus, isso aí eu lembro muito que o Daniel falou várias vezes: nunca se defenda, sempre, várias situações, nunca se defenda, nunca se defenda. Há alguns meses atrás, um pouco mais de um ano, né, deve ter. Nunca se defenda. Por que isso? Nunca se defenda. Quer dizer, então, que se alguém chegar para mim, me fazer uma calúnia, eu tenho que... rapaz, presta atenção, pastor. Você está querendo pensar, você está querendo me dizer que só porque eu sou crente eu tenho que ser bobo? Que bom que você entendeu, filho. Exatamente. Porque eu sou cristão, eu sou bobo. É mais ou menos por aí. Aí tem o problema das generalizações, tem um problema, né, das distorções aqui. O que eu quero dizer é o seguinte: você precisa largar a mão de se defender. Às vezes a gente se defende de quê? A gente se defende de coisas, de serviços que fazemos, nos defendemos, e nos defendemos principalmente a nossa reputação. Queremos defender a nossa reputação. Se a amiga chegou e gritou com você na frente das outras amigas, e as outras amigas fazem assim... Aí você quer defender sua reputação. O que essas pessoas vão ficar pensando que eu sou mulherzinha? Não, eu sou mulher muito macho, sou mulher brabo, sou né? E vai partir para dentro, para defender o quê? A sua reputação, porque você não quer ficar por baixo, você quer ficar sempre por cima. E às vezes o ficar por cima significa levantar a voz mais alto. Ou ficar por cima significa puxar o cabelo e vencer a briga. Ou ficar por cima significa difamar a outra pessoa ainda mais, trazer mais dano, mais coisa. Você está defendendo o quê? Lá no fundo, a sua reputação. Você está preocupada com o que as pessoas pensam ao seu respeito. O que vão pensar de mim?
E aí você, siri na lata, Deus permite que você se defenda. Deus permite. Mas, quando você se defender, o que você vai ganhar com isso? Vai se defender. Agora, quando você não se defende e espera que o Senhor, olha lá a imagem lá, que o Senhor te defenda, agora quem é que vai te defender? O Senhor. Essa ideia de nunca se defender é bacana. Eu tenho visto alguns homens de Deus levando isso à risca, e é interessante. É muito interessante. Aí tem versículo bíblico, eu não lembro se eu coloquei o versículo bíblico aí. Não. Lá em Êxodo 23, Deus fala para Moisés que ele seria inimigo dos inimigos de Moisés. Deus estava querendo dizer para Moisés o seguinte: ó, Moisés, eu estou do seu lado, estou contigo e eu vou te garantir. Né? É como, pena que eu não mexi no desenho, mas eu poderia botar aquele garoto pequenininho, abusado, né, tirando uma onda, porque ele estava confiando que atrás dele estava lá aquele irmãozão grandão mais velho. Né? Várias vezes eu já contei ilustrações. Eu estou me lembrando aqui, quando eu era criança, lá na rua, tinha um menino que tinha um cachorro muito brabo, grande. Pensa num cachorro grande. Ele tinha esse cachorro. E aí, ele era nervosinho, aí um garoto mais velho mexeu com ele, brigaram. O menino apanhou e foi chorando, correndo para casa. Adivinha o que ele foi pegar? O cachorro brabo. Voltou com o cachorro brabo, aí cresceu, aí ficou machão. Aí todo mundo saiu voado com medo do cachorrão, porque ele botou para pegar os outros, e foi o que aconteceu, todo mundo saiu. Irmãos, longe de comparar Jesus como o nosso cachorro brabo, longe disso, mas se diante das situações adversas, que você mexe com a sua reputação, mexe com as suas questões, se você resolve se recolher e confia na vingança que pertence a Deus, confia na ira que pertence ao Senhor, quem é que vai te defender, filho? Eu lendo esse texto aqui, eu me fez lembrar Jesus em Mateus, no Sermão do Monte, Jesus falando que tinha pessoas que quando ofertavam e mostravam para todo mundo as suas ofertas. Aí Jesus falava, olha, esse aí já ganhou o galardão dele, que foi as pessoas olharem para ele e, mas tinha aquele outrozinho que quando ofertava, escondido, não mostrava para ninguém, ninguém sabia que ele estava ofertando. Aí Jesus falava, olha, esse aí Deus vai recompensar. Na mesma pegada, ele falou, tinha também aqueles que gostavam de orar nas praças, e oravam, e as pessoas ficavam vendo eles orando em público, e aí o pessoal via horas e horas orando, aí o público olhava para aquele que estava orando tanto tempo, pronto, essa é a recompensa que ele ganhou, o aplauso das pessoas, diferente daquele que entra no seu quarto, fecha a sua porta e ora em secreto. Esse aí, quem é que vai recompensar? O Pai Celestial. E é uma outra situação, que é essa situação do jejum também. As pessoas, quando iam jejuar, isso Jesus tudo no Sermão do Monte, rasgavam suas roupas, botavam aquela cara triste, que foi? Estou jejuando. E aquela coisa toda, aquela angústia, aquele sofrimento, e as pessoas, ele está jejuando. Jesus fala, ensinando, está vendo? Já ganhou a recompensa dele. E qual foi a recompensa dele? A reputação, o aplauso, as pessoas olhando ele com admiração. Aí Jesus fala, antes, quando você for jejuar, toma banho, fica bonitinho, cheirosinho, e jejua lá em secreto, lá, você e Deus. Quem vai lhe recompensar? Deus. Filhinho, se meteu na briga, te caluniaram, te difamaram, fizeram a sua reputação descer, cair, seja homem e mulher de Deus, de calar-se e confiar de que o Senhor irá lhe defender.
É claro que eu estou falando para aquele que quer ser crente raiz, aquele que quer ser homem e mulher de Deus. Os caminhos são esses. Primeiro, trate seriamente o pecado, não se considere dono de coisa alguma, nunca se defenda. Eu não sei quantos irmãos, da primeira vez que eu trouxe esse estudo até aqui, viveram experiências desse tipo e viram Deus se levantando e o exaltando. Poxa, a Bíblia, não é a Bíblia que diz que o exaltado será humilhado e o humilhado será exaltado, irmãos? Deus abate o soberbo, mas Deus exalta o humilde. Veja que não é nenhuma loucura que eu estou falando aqui. Terceiro compromisso, nunca se defenda. Quarto compromisso. Não, tem um texto, né? Tem um texto bacana para a gente ler. Vamos ler. Todos nós nascemos com o desejo de defender-nos. E caso insista, né? Caso insista em defender a si mesmo, Deus permitirá que você o faça. Porém, se você entregar a sua defesa a Deus, faltou ali, então ele o defenderá. Eu acabei falando isso aqui na minha exposição, né? Só está confirmando aí as minhas palavras. Quarto compromisso para você ser cheio do poder. Eu quero que você seja crente raiz. O quarto compromisso qual é? Nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Veja, você sempre, porque você não tem como impedir que os seus ouvidos ouçam determinadas coisas. Tem? Não. Então você sempre ouvirá notícias, você sempre receberá informações, você sempre vai ter acesso, vai chegar nos seus ouvidos. O problema não é chegar nos seus ouvidos, você pode até evitar. Eu já dei uns cortes, algumas pessoas que vêm chegando alguma coisa nos meus ouvidos, eu, de vez em quando dou uns cortes, não demonstro interesse, porque às vezes também chega uma pessoa e fala assim, menino, você sabe o que aconteceu? E é sempre, menina, sabe o que aconteceu? Aí, os seus ouvidos, não me diga o que aconteceu. Tá, favorece. Você poderia falar assim, eu não sei o que aconteceu e também não quero saber. Tá bom? Tchau. Né? Aí você evitaria. Mas, enfim, chega as novidades aos ouvidos. Eu vou te isentar de culpa de chegar aos seus ouvidos. Agora, passar adiante aquilo que pode prejudicar uma pessoa, isso é responsabilidade sua. O que significa esse cemitériozinho aí? Você sabe o que significa esse cemitériozinho? Você conseguiu, Cris, botar a minha carinha? Sabe o que significa esse cemitériozinho aí, filho? É você enterrando as informações que chegaram até você a respeito de fulano, cicrano e beltrano. Tem algum outro nome genérico? Não, né? Só 3 mesmo, né? Fulano, cicrano e beltrano. É você enterrando tudo isso e não passando adiante. E vai morrer. Você sabe que tem fofoqueiro espiritual, não sabe? Meu irmão, eu vou te falar isso só para oração. E aí... Filhinha, preste atenção. Por que você tem que ser o repórter? Por que você tem que ficar levando a notícia da vida dos outros para todo mundo? Porque você sempre tem algo para falar das pessoas. Por que você tem essa necessidade de ficar passando adiante as informações e falando, e você já viu, e você já ouviu, e você soube, e você sabe? Para que ser repórter, meu Deus do céu? Você quer ser repórter? Então seja repórter do Evangelho. Leve as boas novas, leve as boas notícias. Agora, olha para cá. Olha para cá.
infelizmente, esse costume, esse mau hábito, vem de vó para mãe, de mãe para filha. Normalmente, irmão, toda dificuldade que você vive, você tem, isso vem de casa, com os maus costumes, com os maus hábitos que a gente vai reproduzindo sem pensar. Nunca passe adiante aquilo que prejudica. Olha, eu estou com uma coisa aqui na minha língua, estou falando, estou dando testemunho, de querer botar a boca no trombone. Está aqui, na minha língua coçando. Porque essa pessoa não agiu correto comigo, não foi um bom profissional, não agiu de forma decente, adequada, e eu estou querendo espalhar para todo mundo a bobagem, Tem uma palavra que a gente fala, mas eu não posso falar essa palavra aqui. Meu Deus do céu, se eu falar essa palavra, eu vou botar um pi, né? As atrapalhadas, as burradas, né? As burradas que esse profissional fez, né? As sujeiradas, fedidas. As sujeiradas que esse profissional fez. Meu Deus do céu, meu Deus, que coisa. Mas, já coçou várias vezes de eu falar, olha, não falei. Por quê? Porque se eu falar isso, eu vou estar prejudicando o cidadão. Agora, se chegarem até mim e falarem assim, você tem alguém para me indicar? Não, aí eu não vou indicar a pessoa. O que você acha desse profissional? Aí eu vou falar a verdade. A pessoa veio até mim e me perguntou, eu não vou mentir. Mas aí eu ficar semeando, levando informações para prejudicar, eu não vou fazer isso. Olha, já coçou várias vezes. É assim que a gente tem que fazer, meu irmão. Se o que eu vou falar vai prejudicar, eu vou falar para quê? Quantas pessoas eu tive dificuldade de se relacionar com ela, porque antes de eu conhecer a pessoa, já chegou um enviado e chegou para mim e falou assim, olha, essa pessoa não é flor que se cheire, cuidado com ela, abre o seu olho. Aí eu vou me relacionar com ela todo armado, já vou me relacionar todo. Aí depois eu conheço a pessoa e vejo que ela não é nada daquilo que me falaram. Por que aquele enviado do diabo tinha que ter falado para mim aquele negócio? Prejudicando a pessoa, e a pessoa não era nada daquilo. Veja, não passe adiante. Assuma esse compromisso. Esse é o quarto compromisso, não é isso? Não passe adiante nada que possa prejudicar o outro. Eu ainda vou falar mais uma vez, mais uma coisinha ainda sobre isso. Pessoas da igreja, não justifica. A pessoa está errada, o pecado está no coração dela, ela não ama Jesus e por isso que saiu. Mas pessoas da igreja saíram da igreja porque irmãos daqui fizeram comentários inapropriados da vida dela, que só cabia a vida dela e mais nada além da vida dela, e só a vida dela acabou. O que ela fez e deixou de fazer, o que ela vendeu e deixou de comprar, estava caminhando com a gente. Chegou nos seus ouvidos a fofoca. Você viu o que ela fez? Você viu o que está acontecendo? Deve estar passando por isso. Saiu da igreja. Um pecado, se encontrou com o pecado do coração dela, do orgulho, de tanta outra coisa. Ela não suportou e saiu. Por quê? Porque a minha irmã, porque o meu irmão não conseguiu ficar com a sua boca fechada, mas teve que passar adiante uma informação que não lhe dizia a respeito. Quer ser homem de Deus? Quer ser mulher de Deus? Guarde a sua boca e não passe adiante. E é impressionante que pessoas que passam adiante, passam querendo ficar bem na fita. Pessoas que passam adiante, passam para aumentar o seu estilo, o seu status, a sua reputação, né? Está sendo portadora de novidade, só que está queimando o filme, está prejudicando a sua vida, está prejudicando a sua liderança, está prejudicando o seu ministério, está prejudicando a sua relação
com outras pessoas, está criando uma reputação ruim que você não está nem percebendo. Segura. Agora, esse negócio da máscara ajuda, né? Vive de máscara, filho. Não tira a máscara, não. Fica com máscara. Quinto e último compromisso para a gente ir embora para casa. Não, ir embora para casa não. Você já está na sua casa, não é verdade? Para a gente terminar a nossa live aqui. Quinto e último compromisso. Nunca aceite qualquer glória. E aí, como glória, eu pensei nessa recompensa, nunca aceite qualquer glória. A quem pertence a glória? A Deus. A quem pertence os elogios? A quem pertence os aplausos? A quem é tudo para Ele, para a glória de Deus. Se tem uma coisa que mexe com o Senhor, deixa Deus pilhado, é aqueles que tentam roubar a sua glória. Lembra aqui de um episódio em Atos dos Apóstolos que o rei Herodes não quis dar glória a Deus. O que aconteceu com ele? Morreu comido de bicho. Morreu. É essa a expressão que Lucas coloca lá em Atos. Não deu glória a Deus, morreu comido de bicho. Se muita gente morresse comido de bicho, muita gente daria glória a Deus. Mas aí, como sempre que a gente vê um negócio desse, né? Tem uma frase aí, não tem? Cadê a frase? Olha que frase bacana que o Tozer fala aí, ó. Já é ruim o bastante procurar reputação no mundo, mas é pior procurar reputação entre o povo de Deus. Nosso Senhor desistiu de sua reputação e devemos fazer isso também. Eu não sei se você prestou atenção, a aula se foi, né? Eu vou correr aqui para terminar, não. Eu não sei se você prestou atenção em pelo menos 4 dos 5. O primeiro, de tratar seriamente o pecado, é você estar atento. E os outros são observâncias, são atitudes que vai nos ajudar justamente a evitar o pecado. E quais pecados estão por detrás dessas, vamos chamar aqui desses 4 compromissos? Por favor, escreva, tenta escrever rapidinho. Eu vou fazer, e vocês falem aqui, vocês que estão comigo. O primeiro, então, a gente falou que eu sempre esqueço. Você já está botando isso? Não botou não, né? O primeiro, então, qual que é o primeiro, gente? Me fala aí, cadê no YouTube? Já aprendeu qual é o primeiro? O primeiro é trate seriamente o pecado. O segundo, que é o que a gente vai falar a partir do segundo. Trate seriamente o pecado e depois? Pode falar. Trate seriamente o pecado. Não, tem que ser na ordem. Depois de trate seriamente, vê se já botaram a resposta aí no YouTube. Trate seriamente o pecado. E depois de trate seriamente o pecado, qual é o segundo? Não seja dono de coisa alguma. Botaram na internet, hein? Falaram? Ô, meu irmão. Então, não se considere dono de coisa alguma. Quando eu me considero dono de alguma coisa, que tipo de pecado eu estou levantando, hein, a bola? Eu estou falando da avareza, estou falando da ganância. Quando eu não me considero dono de coisa alguma, eu estou me livrando do pecado da ganância, da avareza. Na verdade, eu estou me livrando do pecado terrível, que é um pecado que faz com que a gente rivalize com Deus, que é as riquezas. Quantas pessoas servem ao dinheiro, quantas pessoas adoram o dinheiro. Não se considerar dono de coisa alguma, você está se livrando desse pecado. Então, que é idolatria, amor ao dinheiro, avareza, a pessoa mesquinha. O próximo compromisso, o terceiro, é nunca se defenda. Pensa na sua reputação, pensa nos seus serviços aí, na sua honra.
quando esse tipo de compromisso está me prevenindo de qual tipo de pecado? Escancaradamente o orgulho. O orgulho. Quanto mais orgulhoso eu sou, mais eu vou querer defender a minha reputação. Quanto mais orgulhosa eu sou, mais eu vou querer defender a minha honra, defender, né, não o que as pessoas vão pensar de mim, o que as pessoas vão falar de mim, mas, né, orgulho, nunca se defenda. Vai lhe ajudar a prevenir pecados do orgulho. O quarto compromisso: não passe adiante algo que prejudique alguém. O que me leva a passar adiante? O que me leva a sentir prazer em fazer fofoca? O que me leva de falar coisas para as outras pessoas e as pessoas falam assim: jura? Meu Deus, não me diga. Você se sente, né? Você chega, já viu essa cena até de novela, né? Novela da Globo, né? Chega fulano correndo para a janela, tropicando: menina, eu tenho algo para te contar. Aí quando conta, não acredito. Aí a pessoa se sente orgulhosa, a pessoa se sente vaidosa. Olha que lado terrível de levantar a sua autoestima, né? Muitas vezes a fofoqueira é a pessoa de baixa estima que está querendo levantar a sua moral, entendeu? Aí tem que contar novidades para as pessoas chegarem e falarem: jura? E por fim, nunca aceite glória nenhuma. Também vem a vaidade. Pessoa vaidosa, pessoa que vive atrás de aplausos, de elogios, pessoas que brigam quando... Conta-se uma história de uma irmã que fez um bolo para a igreja, e aí, para a festa da igreja. Aí o pastor fez, no boletim da igreja, citou vários irmãos de várias coisas que fizeram, e esqueceu de citar o nome da irmã que fez o bolo. Coitado daquele pastor. Lição: nunca mais cita nome de ninguém. Já aconteceu isso comigo aqui. Eu recém-chegado aqui, dia dos professores, 15 de outubro. E aí eu, querendo fazer um agrado, né? Parabéns, professora tal. Esqueci de citar um professor. No dia seguinte, foi a primeira briga que eu arrumei na igreja. No dia seguinte, estavam os irmãos bicudos comigo, eu sem entender o que aconteceu, e fui descobrir que eu esqueci de citar o nome da pessoa nos parabéns. Resumindo, não dou mais parabéns para ninguém. Não falo mais não. Então, boto geração: parabéns, professores. Acabou. Olha que coisa, irmão. Vaidade, atrás de glória. Nos previne dos pecados. Então está aí, ó. Esses compromissos nos ajudam a vencer esses pecados aí que são a base, o alicerce. Se você tratar seriamente esse assunto de pecado e for estudar, você vai ver que todos os pecados, imaginem um pecado, nasceu daí, ó. Ou nasceu da vaidade, ou nasceu do orgulho, ou nasceu da avareza e da ganância. Todos os pecados passam por essa tão pequenininho, né? Tão negocinho de nada, né? Sem importância, que se fosse cortado ali, pecados maiores não iriam aparecer. Quer ser homem de Deus? Quer ser mulher de Deus? Assuma, guarde esses 5 compromissos. E como um voto, não negocie, corra atrás, como um bom trabalhador, como um bom servo, como uma boa pessoa, como um bom estudante, como aquele bom marido, que a gente não precisa guardar os nossos votos, a gente não precisa ter compromisso, a gente não precisa... lá em casa, filho, lá em casa, se eu não quero ter confusão, eu já sei que se lá em casa eu não quero ter confusão, quando eu chegar em casa, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar o sapato do lado de fora. Porque se eu entrar de sapato, vou ouvir, vai ter confusão. Veja, é um compromisso que eu tenho para evitar confusão dentro de casa. Quer ser homem de Deus, quer ser mulher de Deus, filho, trata seriamente o pecado. Não se considere dono de coisa alguma.
Aí a gente já esquece a ordem toda, né? Eu era para ter colocado no slide para você fechar. Então, não aceite glória de ninguém, que é o último. Não passe adiante aquilo que possa prejudicar alguém. Não se defenda. De trás para frente. Irmão. Reveja o vídeo aí que você vai ver. Tá? Escreva, faça num quadro, bote numa moldura. E que Deus te abençoe. Deus te abençoe.